gentlemen, boys and girls, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, mais um collab, né, entre Trends News e Global Smart Gov, a gente desvendando algumas temáticas interessantes dentro da linha de como resolver os grandes problemas da sociedade, como criar cidades dos sonhos. Uma das grandes pautas que a gente discute, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa especial juntamente com a nossa co-host Nai Correia e presença especial da mascote Bilibili, diretamente do Rectown em Santa Rita do Sapucaí. A gente vai discutir um dos grandes problemas que a gente tem na sociedade, que é a questão da moradia. E aí é moradia não só para o pessoal de Alphaville que tem condições, é moradia para todos. Estamos aqui, presença ilustre de Camila Jordan, que é diretora da Teto. Camila vai explicar um pouco sobre a atuação, sobre o cenário e os desafios que a gente tem para resolver, porque quando a gente fala de resolver os grandes problemas individuais, não dá para a gente esquecer a questão de uma moradia digna. Camila, seja muito bem-vinda, muito prazer por ter topado essa nossa conversa de hoje. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês e com a Bilibili. É minha primeira vez aqui no Rectown, então muito legal poder já conversar um pouco com vocês e contar um pouco do que a gente está fazendo na Teto. Muito bom. Fala um pouquinho sobre você, sobre a Teto, a atuação de vocês. Perfeito. Bom, meu nome é Camila Jordan, eu estou como diretora de Relações Institucionais e Incidência na Teto, depois de 5 anos como diretora executiva, fiz essa mudança agora recente. Sou ativista e urbanista, fiz engenharia ambiental, depois fiz um mestrado em administração pública, com foco em políticas públicas urbanas e moradia. E muito por conta da experiência que eu tive como voluntária na Teto há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei como voluntária. E a Teto é uma organização, né, que está no Brasil desde 2006, mas na verdade a gente é uma organização latino-americana que está presente em 18 países da América Latina, que nasceu em 97 no Chile, e é basicamente um movimento de juventudes que entendeu que a moradia é o nosso primeiro lugar no mundo, né? O primeiro lugar onde a gente encontra a dignidade, onde a gente encontra o nosso sono, o nosso sonho, onde a gente descansa. E sem esse mínimo é muito difícil a gente conseguir pensar nos outros desafios da vida, né? Então, a Teto é uma organização que hoje trabalha com moradia, moradias emergenciais em favelas hipervulnerabilizadas, favelas, comunidades. Isso quer dizer o quê? Que a gente basicamente trabalha nas favelas onde a emergência habitacional é muito grande. Então, inclusive, eu estava olhando para sua camiseta, né? No Brasil. Inspiradora, né? Pois a camiseta dele para o tema. Exatamente. Mas no Brasil, quando a gente pensa em favela, a gente pensa nessa favela. O nosso coletivo imaginário, ele pensa na favela já mais consolidada, numa favela, numa Rocinha, Paraisópolis, Heliópolis, favelas onde, através de muita luta e muita, mesmo assim, pela vontade própria dos moradores, se foram construindo e consolidando e buscando soluções. Mas a verdade é que a gente tem mais de 12 mil favelas no Brasil, e de várias tipologias, de vários desafios, e temos ainda favelas muito, muito vulnerabilizadas, assim, onde poucas pessoas, ONGs, poder público, empresas atuam, onde as pessoas estão basicamente sobrevivendo no dia a dia, e é nessas favelas que a gente foca, é lá que a gente começa a trabalhar. E a gente sempre começa pela moradia, e depois, a partir daí, a partir desse trabalho em conjunto com os moradores e com as lideranças comunitárias, que são realmente as estrelas, o voluntariado também, a gente então começa a desenvolver outros projetos, mas sempre focado tanto no acesso a direitos, como também na questão realmente da infraestrutura comunitária. Perfeito. Camila, a gente vai entrar depois no detalhe desse processo de construção, do processo de engajamento das lideranças, mas eu queria começar por um aspecto um pouco mais amplo. Por que a gente não consegue reduzir de forma significativa o déficit habitacional? Passam anos, passam gestões e a gente continua com esse problema muito grave hoje no Brasil.
Bom, eu acho que a moradia ela é um tema que a mim continua me fascinando ao longo dos anos, porque ele é um tema até bastante complexo, né? Porque ele tem um papel na nossa vida muito estruturante e, ao mesmo tempo, na nossa sociedade, ele virou um ativo de mercado. Sim. Então, são dois aspectos muito conflitantes, muitos interesses diferentes, né? Ditando como a gente vive nas cidades, principalmente, né? Então, a questão eu diria assim, da crise, é uma crise mundial, na verdade. Então, muitos países, muitas cidades estão passando por uma crise habitacional. E no Brasil a gente tem essa especificidade também de que a gente teve um crescimento muito grande das nossas cidades de uma forma exponencial que ninguém estava preparado, né? E depois a gente também não soube corrigir. E hoje, quando a gente olha para a questão habitacional, a gente precisa cada vez mais ter políticas públicas que sejam múltiplas, que elas olhem para os diferentes aspectos da moradia, de como a gente vive, de como a moradia tem papéis diferentes em diferentes etapas da nossa vida, por exemplo, e quem consegue efetivamente acessar. Hoje, no Brasil, a gente basicamente tem um programa de moradia, que é o Minha Casa Minha Vida, e que, né, vários estudos mostram que se a gente não tivesse tido Minha Casa Minha Vida, os nossos números de déficit habitacional seriam piores do que estão hoje, mas, obviamente, ele não conseguiu ainda resolver tudo, né? Tudo. E por quê também? Porque a gente tem vários tipos de déficit, né? Então, a gente, por exemplo, tem um déficit qualitativo gigantesco no Brasil, exatamente esse cenário aqui. Então, muitas moradias autoconstruídas, sem assessoria técnica, sem acesso a recursos necessários para tornar aquela moradia efetivamente digna, em áreas de risco, sem planejamento urbano, enfim. Então, várias questões que atravessam a moradia. E a gente tem um déficit quantitativo ainda muito grande, né? Então, a gente precisa efetivamente pensar em políticas públicas que olhem para esses várias formas de habitar. E não olhar só para, por exemplo, a questão da compra de moradia, mas olhar também para termos programas de aluguel social. Tem casos, por exemplo, como, por exemplo, Viena. É até difícil, às vezes, comparar com países que não tem nada a ver. Mas eu gosto desse exemplo porque ele traz uma perspectiva muito diferente. Porque Viena tem esse case de a maior parte das pessoas viverem de aluguel. Então, quebra um pouco essa expectativa que a gente tem em muitos países de que ascender é ter uma moradia. E, em muitos casos, sempre foi, porque foi a forma de você também criar patrimônio para sua família, né? Então, é complexo. E de Viena também, como é que você controla a especulação imobiliária também. Exatamente. Né? Então é isso, a gente precisa... E aí, o que isso também implica? Implica que você precisa ter muita coordenação entre os vários aspectos na cidade, entre o município, o estado e o governo federal. São muitos atores, né? São muitos atores e pouca clareza para onde a gente quer ir, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem um plano de habitação que está sendo reformulado, mas se a gente pensa que, assim, ano que vem já é ano de eleição... Uhum. Será que o próximo governo vai manter o plano, vai mudar novamente? Então, a gente é realmente muito complexo, mas o que eu acho que a gente precisa pensar como sociedade é não cair nas falácias de soluções fáceis, que eu acho que isso é uma coisa que nos assola em todos os temas. Vem alguém, apresenta uma solução assim, de pintar de branco, que vamos solucionar o problema. E a moradia não é isso, até porque ela impacta em outras questões. Impacta na mobilidade, impacta nas oportunidades de trabalho e renda, impacta na sua saúde, impacta como você transita na cidade, enfim. Então, tem muitos aspectos que tornam o tema complexo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter medo de enfrentar essa complexidade, de buscar essas soluções mais diversas para a questão. Ô, Camila e Fê, deixa eu aproveitar essa didática que a gente está dando aqui do tema, né? A gente abrangeu várias coisas aqui na fala da Camila. E aí uma coisa me tocou quando você fala assim que a gente no Brasil tem só um projeto focado efetivamente, que é Minha Casa Minha Vida. E aí eu queria que vocês estendessem aqui para mim a questão da participação público-privada, assim, o casamento do público-privado nesse cenário, que eu acredito que devam existir algumas iniciativas. Estou curiosa para saber, na verdade, se existem iniciativas privadas que apoiam o público, ou privadas que apoiam essa questão da moradia, né, no Brasil ou pelo mundo. Como é que vocês têm visto isso, Fê e Camila? Como é que tem sido isso pelo mundo? É um desafio. A gente tem
isso tem crescido cada vez mais o modelo de PPP, parcerias público-privada. E PPP entra alguns países que não é só público-privada com fins lucrativos, você entra sem fins lucrativos, então é muito uma integração de ecossistema. E para mim, acho que um dos grandes desafios é compreender as realidades. Uma coisa é você pegar um modelo pronto, achar que vai encaixar em qualquer lugar. Porque, como a Camila colocou, quando você vai para uma comunidade, você fala o seguinte, como é que as pessoas vivem em cima de um córrego? Como é que as pessoas não têm, às vezes tem um morro que você não tem nem acesso para chegar e você não tem uma sustentação, qualquer chuva você já tem uma área de risco. Então esses modelos de PPP, eu dou um exemplo, a gente está construindo um projeto de 2 cidades na Ucrânia, que é compreendendo para o pós-guerra, logicamente. E cada região, você tem as regiões que estão mais próximas da Rússia, você tem um impacto maior de destruição e vai precisar de reconstrução. Em outros casos, vai ser uma construção em áreas que já estão mais preparadas, mas que você vai ter que contemplar a situação. Você tem famílias que perderam cônjuges, perderam filhos, ou pessoas que perderam membros, que têm emprego, não têm emprego, áreas que você tem mais acesso ou menos acesso ao trabalho, áreas que você vai precisar desenvolver do zero. Então, existe, mas esse alinhamento, de fato, ele não tem sido fácil. Mas são desafios porque se o próprio gestor público ele não dá atenção, ele acaba gastando de uma forma indireta, sendo que se fosse planejado poderia ser mais estruturado, né, Camila? Eu acho que assim, numa sociedade saudável, todos os atores precisam estar envolvidos e principalmente envolvidos com um compromisso, com um pacto de que todos e todas têm direitos e deveres de estar naquela cidade, né? E de ter acesso às mesmas oportunidades, etc. O que não é sempre o caso e que, né, tem muitos interesses envolvidos. Então, eu acho que, com certeza, existem casos onde a PPP pode ser uma solução super interessante. E existem outros onde não. Para mim, essa falácia de a gente achar que o mercado vai tratar de tudo, não vai. O mercado não vai olhar para as pessoas mais vulnerabilizadas, porque para o mercado não é interessante. O mercado é feito para o lucro. E não, assim, esse é o objetivo. E não tem, acho que a gente não tem que ter vergonha de entender a premissa base do negócio. Mas então, ok, se nesse lugar existe um espaço para ter lucro, qual é o público que tem que ser atendido? O problema é que a gente vai de extremos aos outros e achar que o mercado vai olhar para as outras populações, não vai. Aí que precisa entrar o público, aí que precisa entrar impostos subsidiados para a gente conseguir subsidiar isso. Mas acho que é isso, a gente não pode pensar que a PPP vai salvar todos os nossos problemas, não vai. Mas alguns talvez sim, alguns existem espaço para fazer coisas interessantes, coisas que o público talvez não tenha capacidade, às vezes, até de inovar, coisas muito audaciosas, porque o público tem um caráter mais conservador. E às vezes que bom que também tem um caráter mais conservador, porque está salvaguardando algumas coisas. Às vezes é ruim também ter um caráter mais conservador. Então, assim, é uma busca constante do equilíbrio. Mas eu acho que se a gente mantiver, como sociedade, eu acho que no Brasil a gente falta isso. A gente não tem um pacto de sociedade. Hoje, se a gente tivesse um pacto onde a gente, como sociedade, dissesse, eu não aceito que ninguém esteja morando num barraco de madeira, ou eu não aceito que existam pessoas dormindo na rua, a gente não teria essas pessoas. A gente aceita isso como sociedade. A gente normalizou. A gente vota em pessoas que não se importam com isso. Ou se a gente vota, se enganou, a gente não cobra que elas corrijam aquele erro. Então, claro, não é tudo cultura e não é tudo política pública, mas para mim falta esse pacto generalizado ainda. Perfeito. Como é que é a atuação da Teto na prática? Onde que a Teto entra dentro desse cenário todo? Bom, é isso. A Teto é uma organização sem fins lucrativos, né? Então a gente depende 100% de doações, a gente atua com a grande força de trabalho que é o voluntariado, então 99% das nossas atividades são feitas pelo nosso voluntariado em conjunto com moradores e moradoras dessas favelas que eu mencionei no início. E a gente foca nas famílias que estão realmente em que a gente chama de emergência habitacional. Que é, obviamente, contemplado dentro do déficit habitacional, mas como está dentro de tanto... O déficit ele é composto por tantas realidades, a gente tem feito um esforço específico de a gente entender que hoje as políticas que a gente está olhando e desenhando, ou até já existem, para tratar do déficit habitacional, não contemplam as famílias que hoje moram em barracos de madeira.
Porque essa família, ela nunca vai acessar o Minha Casa Minha Vida. Assim, a chance, ela é muito minúscula. E é interessante que muitas vezes as pessoas nem imaginam, tem pessoas que não imaginam que existem outras que vivem nessa situação. Não imaginam. Então a Teto atua primeiramente com essas famílias, porque entende que quem hoje está morando nessa situação está numa emergência, precisa que isso seja tratado como uma emergência, precisa que a solução venha de uma forma rápida. Então a gente atua substituindo esses barracos por moradias emergenciais, entendendo que isso não é uma solução definitiva, mas é uma solução necessária hoje num processo de urbanização no Brasil que é absolutamente muito longo demais. Então, eu fiz uma conta recentemente de padaria que era, bom, se a gente pegar todas as favelas que existem no Brasil e se a gente fingisse que a gente ia urbanizar uma favela por semana, a gente ia demorar 230 anos para urbanizar todo o Brasil. Então, são 230 anos de pessoas morando, vivendo e morrendo nessa situação. Nascendo e morrendo. Curta o ciclo de vida totalmente. Não é à toa que no Brasil a gente demora 9 gerações para quebrar o ciclo da pobreza. Então, e aí eu acho que ainda existe e aí falando especificamente, como na sociedade como um todo, existe uma falta de interesse e de apoio para causas da moradia que para mim hoje é chocante. Assim, você vai em outros países e existem muito mais organizações, existem muito mais institutos, fundações que focam na questão da urbanidade. E no Brasil a gente tem aliás, tem quase 0 fundações focadas nisso. Então é muito complicado você querer avançar com outras questões na sociedade, como trabalho e renda, como saúde mental, como a educação, se a pessoa está morando na lama. É verdade. Se a pessoa não dorme à noite, né? Se ela tem medo que o filho dela seja mordido por um rato à noite. Então, assim, são coisas ainda muito básicas, básicas, né? Se ela não tem um banheiro, se ela não chama pessoas para virem na casa dela, porque ela tem vergonha da casa dela. O que isso faz para um ser humano ser tão excluído? Assim, até na própria favela a pessoa ela é excluída. Uhum. Então, a Teto trabalha exatamente nessa ferida, que ninguém quer olhar, que poucos trabalham, e a partir daí, então, depois começa a desenvolver outros projetos, a partir de dados, de processos participativos, e sempre buscando essa comunhão entre o voluntariado e os moradores, para que todos nós consigamos nos transformar no processo também. Eu fiquei surpreso com o processo de construção e o tempo que vocês conseguem construir essas moradias. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e o envolvimento, né, para essa construção. Perfeito. Bom, então a atividade da construção ela é feita em mutirão, porque existe uma necessidade muito grande da gente provar para essas comunidades que estão completamente desacreditadas. Assim, quando a gente chega, depois de um processo de conversar com a comunidade, a gente falar que a gente tem interesse, eles falam, não, a gente também tem interesse, entendemos o que vocês querem fazer. Mesmo assim, depois quando a gente fala, não, agora a gente vai construir 15 casas no final de semana. As pessoas ficam... Como? Não. Eu vou desmontar o meu... No final de semana. Eu vou desmontar o meu barraco para você construir uma casa aqui. Então é um processo de você ganhar a confiança da comunidade muito complexo. Você e vai muito jogar difícil. o barraco dele no chão para construir... A própria pessoa tem que desmontar a casa dela. Tem que arrumar um lugar para deixar as coisas, tem que arrumar um lugar para dormir, tem que limpar o terreno. Ela tem uma participação ativa nisso. Sim, é necessário. Isso é um dos requisitos. E todo o processo da construção é tocado por voluntários, né? Então, a seleção das famílias, a gente tem um ranking para definir quais são as famílias que têm mais urgência. Isso também passa por um processo participativo da comunidade, para que todo mundo também entenda quem foi selecionado e por quê, né? Para evitar ao máximo conflitos. E depois a comunidade também participa na construção. Aí a gente, basicamente, em 3 finais de semana, no primeiro a gente faz então, a distribuição dos materiais, chegam os materiais na comunidade, tem que guardar tudo, etc. No final de semana seguinte, vem, né, os voluntários que dormem na comunidade, passam o final de semana na comunidade construindo essas moradias. No domingo a gente entrega a moradia, no final de semana seguinte a gente pinta e às vezes tem mais algum outro detalhe que precisa terminar. Então, mas assim, a casa é levantada em 2 dias, basicamente. Cara, então é incrível. É impressionante. Você não acredita, assim, você começa a cavar no sábado. Até arrepiei aqui, cara, porque é incrível. É emocionante. E qual que é o método construtivo? O método é construção a seco, 100% a seco, então a gente quase, inclusive, nem usa materiais com eletricidade, então é cavadeira, alavanca, martelo
e prego. E é muita, é e muita madeira. força de vontade. A casa é toda feita de madeira. E essas doações são feitas, esses materiais são adquiridos, doados, adquiridos com incentivos, são doados pelo público privado? Como funciona isso? Até tu não tem recurso incentivado, porque não encaixa. Não encaixa para as moradias, nas não leis. encaixa. Então não temos lei de incentivo para o projeto das moradias. Que é um ponto. É uma proposição a ser discutida essa questão de governo. Atenção, telespectadores. Uma Não, proposição atenção, bem nós, gestores públicos, né? que trabalham com governança. Por que a gente não tem Porque a moradia não é prioridade. uma lei de incentivo? É porque é engraçado. Ela falou uma coisa super interessante. Nós vamos voltar nos incentivos, tá? Mas você falou uma coisa super interessante que as pessoas não identificam que a moradia é uma primeira necessidade, é um pilar, é a base. Antes de virem os outros pilares que você vai colocar em cima da moradia, que é a pessoa, a estrutura emocional e todas as outras coisas que normalmente tem outros incentivos também. Né? A gente diz que a moradia é o direito que abriga todos os outros. Isso. Né? Então, e a gente não pensa nisso Não. quando você está pensando em voluntariado, em gestão pública, em todas as outras coisas. É Não é impressionante. top of mind. Não. Mas conta de onde vêm os recursos. E aí a gente trabalha tanto com doações individuais de pessoas físicas, eu, você aqui, quem quiser pode Qualquer doar. pessoa pode doar, pode se acessar tornar- a Teto e se tornar um voluntário doador. Isso, pode ser voluntário, doador ou os dois, muitas pessoas são os dois. Pode fazer uma doação pontual, como pode ser um amigo recorrente, né? Então doar todo mês 50, 100 reais, enfim. E a gente também tem empresas que são nossas parceiras, e aí que doam, às vezes, uma casa, 2 casas, depende, ou mais projetos maiores, né? De maior Essas porte. empresas são da área de construção ou são diversas? O que você acha? Vou fazer uma pegadinha. Hein? Não, esse é um papo muito interessante que eu tenho vindo a trazer essas provocações ultimamente, porque eu acho ainda chocante como o setor da construção, principalmente o setor imobiliário, Tá pouco é envolvido. totalmente ausente da causa da moradia. Assim, é muito raro terem projetos focados em moradia, eles preferem focar em educação. Olha só. Então, para mim é bem chocante. Mas temos um outro lado que são as empresas da construção, de material de construção, que apoiam a Teto há muito tempo. Mas realmente, assim, do setor mesmo da construção, incorporação, etc., muito pouco. Uhum. Então é uma coisa que a gente está trabalhando para chamar essas pessoas mais para perto, porque tem tudo a ver com a sua operação. Não, né? é impressionante. É impressionante. Atenção, empresas da área de construção. Vocês estão perdendo uma oportunidade de ouro. E até bancos, por exemplo. Quando eu morei em Nova York, trabalhei com habitação, como eu estava falando, com habitação social em Nova York, e eu fazia parte de vários grupos e tinha muita presença de bancos, claro, porque os bancos são fazem crédito para moradia, e também tinha muitas empresas de construtoras mesmo. E aqui é um silêncio, assim, moscas, quase. Então, é bem interessante isso. Camila, eu queria que você falasse os principais projetos que vocês atuam hoje. Perfeito. Bom, a gente é isso, tem esse lado de construção de moradias mesmo, tem de projetos de infraestrutura, desde sedes centros comunitários, projetos de iluminação, projetos de água, de saneamento, sempre a partir do olhar da comunidade. Então, é a comunidade que diz o que precisa ser trabalhado, qual é a prioridade. E depois a gente tem um foco muito grande, agora cada vez mais, na questão da incidência política mesmo, da gente pegar tudo que a gente sabe fazer, dos dados, da nossa experiência e falar sobre, para que mais pessoas entendam e para a gente conseguir efetivamente influenciar as políticas públicas e que recursos e quantos recursos estão indo para essas comunidades. Porque a gente ainda precisa entender que existe uma diferença entre a favela Rocinha e a favela Sítio, por exemplo, em São Paulo, que a gente atua também. Né? Então, e aí, enfim, falando especificamente dos grandes focos desse ano que a gente tem, são 2 projetos ligados à crise climática. Porque, né, a emergência, a gente diz, a emergência já existia antes da crise climática, a emergência social e até ambiental. E agora a gente vê cada vez mais, com mais recorrência, como as mesmas comunidades são as que mais sofrem com esses impactos, né, de ondas de calor, de ondas de frio, de muita água, de deslizamentos, de enchentes, etc.
Então, a gente tem 2 projetos. Um é Moradia Resiliente, que basicamente é um redesenho da moradia emergencial, o que a gente fez em parceria com as comunidades, então escutando o que os moradores tinham a dizer sobre quais eram os maiores impactos para eles nas comunidades. Então a gente fez um redesenho dessa moradia, que ela traz um maior conforto térmico, ela é elevada do chão, então prevenindo aí a questão das enchentes, ela tem uma maior iluminação natural, tem uma ventilação natural também mais elevada, então tudo isso traz, né, um maior conforto para essas famílias. E em segundo, é um estudo absolutamente inédito que a gente está fazendo no Brasil, e esse é um projeto que eu estou tocando diretamente, que eu estou muito orgulhosa, que a gente vai lançar em outubro, e a gente vai chamar ele de Panorama Climático, das visões e percepções que os próprios moradores têm sobre o impacto da crise climática nos seus territórios. E a gente vai fazer isso em mais de 100 comunidades no Brasil. Então, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá, em parceria com outras organizações, em parceria com o INSPER, a Universidade em São Paulo, que está nos apoiando também em todo o quesito acadêmico da pesquisa, do estudo. E a gente vai lançar em outubro. E é um estudo inédito. Primeiro porque a gente vai chegar em lugares e vai chegar a uma dimensão de lugares que é muito difícil você conseguir fazer. Mas através do nosso voluntariado, através das lideranças comunitárias e de organizações parceiras que decidiram dar as mãos com a gente para a gente poder chegar nesses outros territórios, a gente vai ter um mapeamento muito interessante. Um mapeamento inicial, obviamente, porque, né, tem muito a ser estudado ainda. Mas é um grito, na verdade, de eu estou aqui. E é preciso olhar para essas comunidades que são as mais impactadas. E, além disso, a gente sabe que o dinheiro para adaptação climática, seja nas cidades ou seja nas favelas, é muito escasso. E a gente precisa urgentemente... Todo o dinheiro que vier, a gente precisa priorizar quem está mais na linha de frente. Né? Os dados da ONU dizem que você mora na periferia, você tem 15 vezes mais chance de morrer de um evento climático do que uma pessoa que mora num bairro de classe alta, de classe média alta. Então, a gente precisa, e essa é sempre a nossa premissa na Teto, a gente precisa priorizar sempre as pessoas mais vulnerabilizadas. A gente precisa que a política pública pense primeiro para esse lugar e depois para o resto, né? Que foi, por exemplo, o que Medellín fez. Medellín priorizou primeiro os bairros onde havia mais violência, onde havia mais desigualdade, e depois começaram a olhar para os outros, né? Então, e soluções alternativas, inovadoras, né? Com certeza. E também muito básicas. Assim, normalmente, a maior parte das soluções tem que partir do básico. Exato. O complexo ele se torna tão isolado dentro do total. Exatamente. Camila, chegando agora para o nosso fechamento, eu gostaria que você passasse uma mensagem final e também trouxesse para a nossa audiência como é que as pessoas que quiserem contribuir, colaborar, fazerem doação ou se tornarem voluntário, como é que elas podem fazer? Como é que elas te acham? Como é que acham a Teto? Pelo amor de Deus. Para se engajar nessa causa. É muito fácil. Mas eu acho que o primeiro convite que eu faço a todos nós é que a gente continue indignado. A gente não pode normalizar a pobreza, a desigualdade, a falta de moradia, a falta de saneamento, a violência. A gente não pode normalizar isso. A gente precisa... E é dificílimo, né? Porque cada um está vivendo a sua vida e ao mesmo tempo tem coisas, atrocidades acontecendo, mas ainda assim eu acho que a gente não pode ficar indiferente à realidade, porque se uma pessoa está vivendo nessa situação, todos nós estamos nessa situação, e é assim que a gente precisa avançar como país, né? Na minha visão. E, em segundo lugar, acho que se procurar se informar mais sobre a moradia, de entender que é uma causa que precisa ser priorizada, que é um tema que precisa ser falado. Né? Quando a gente pensa em eleição, poucas vezes se fala sobre favelas, poucas vezes se fala sobre moradia. Então, a gente precisa realmente entender a moradia como esse pilar, né, das nossas vidas, e que todos nós deveríamos ter esse direito mínimo garantido. Né? E aí, em segundo lugar, vir botar a mão na massa, porque a Teto é sobre isso, sobre colocar a mão na massa e os pés na lama e participar. E aí, obviamente, tem pessoas que não podem estar fisicamente presentes, mas podem ser doadores. Qualquer doação faz uma diferença. Então, como é que te acha? Pelo site? Vocês têm site, redes sociais? teto.org.br, ou o nosso Instagram, acho que é o mais fácil, que é TetoBR também. Perfeito. E lá tem os links de doação, então tem toda a informação necessária para fazer parte. Repete para nós, vamos lá. teto.org.br ou @tetobr no Instagram.
Maravilha. Camila Jordan, incrível, obrigado. Obrigada a você. A gente participação. passaria horas aqui a mais dá com pra fazer você, muito viu? mais. Vamos ter uma segunda edição, não vamos? Dela? pode Com chamar. certeza que é um tema Vamos. sensível. E convidar todos que nos acompanham para curtirem nossas redes, avaliar também Em o todas as Spotify, redes. em todas as redes, que isso é importante, tanto Trends News, Global Smart Gov. Compartilhem para que esse assunto chegue a mais lugares, a mais empresas, a governos. É um assunto super importante que a gente trouxe aqui. Compartilhe esse conteúdo que você está vendo para exatamente ajudar a Camila e ajudar as pessoas que precisam, principalmente, né, a expandir esse projeto que possa chegar em muito mais lugar. Muito obrigada. Camila. Valeu Querida demais. Nai. Billy, nossa mascote, participação Ela- especial também. Ela apagou literalmente no meio do... Mas estamos juntos. Obrigado, Camila. E nos vemos nos próximos episódios, com certeza. Valeu! Valeu!